aí, galera do Solução, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Doenças Bacterianas, aula 2. Amores, a gente tá falando uma coisa não muito agradável, que são as doenças bacterianas, mas vamos que vamos, porque a gente tem que saber para poder se prevenir e passar no vestibular também. Então, outra doença bacteriana que é bastante confundida com doença viral, que é a tuberculose. Exatamente, tuberculose é uma doença respiratória, também respiratória, pode aparecer outros tipos de tuberculose, é mais comum a respiratória, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou conhecido como bacilo de Koch, ok? Forma de transmissão é pelo ar ou saliva, então a tuberculose, normalmente as pessoas contaminadas, elas têm que ser isoladas porque é de fácil contágio. Inclusive, um aluno meu teve seu avô, antes dessa função da pandemia, ele estava com um enfraquecimento muito severo, muito fraco, e aí tinha várias pessoas convivendo com ele até que foi diagnosticado tuberculose, e todas as pessoas que tiveram contato com ele tiveram que fazer os testes para ver se não tinham também contraído a doença. Sintomas: tosse constante, às vezes com sangue. Inclusive, gente, nos filmes de antigamente, quando os antibióticos ainda não eram usuais, ou porque não tinham sido desenvolvidos ainda, ou porque tinham uma baixa ação, era muito comum a gente ver uma pessoa tossindo num lencinho, nos filmes, né? E quando tossia no lencinho, esse lencinho estava vermelho, era quase que um decreto de morte, porque provavelmente estava com tuberculose e não tinha-se o que fazer. Febre, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento e indisposição. A pessoa fica extremamente fraca, sem condições de fazer nada, ok? A tuberculose, inclusive, é uma das doenças que pessoas que possuem o vírus HIV, às vezes, se contaminam com a bactéria e tem aí, por a baixa imunidade que o vírus HIV, se tiver ativo no corpo, faz com que elas acabem falecendo ou ficando com quadros muito graves de tuberculose. Tratamento: medicamentos específicos que eliminam as bactérias. E qual é o detalhe? Por que a gente não vê tantos casos de tuberculose? Devido à vacina BCG, que é essa que tem a marquinha, tá? É tão importante que fica marcado para saber que a pessoa foi imunizada. Evitar o contato com pessoas contaminadas e evitar permanecer em ambientes fechados. Com que a gente não saiba. Bom, agora a gente está aí preocupado com todas as doenças, principalmente as doenças virais, né? Não ficar em ambientes fechados, mas isso é uma doença bacteriana que o modo de contágio é a mesma coisa. Qual que é o detalhe que eu gostaria de falar? Existe vacinação, mas mesmo com a vacinação, a pessoa pode contrair. Uma vez que seja diagnosticado que a pessoa está com tuberculose, o fundamental é que se realize o tratamento com antibióticos de maneira completa, ou seja, às vezes o tratamento leva 6 meses, 1 ano. E qual é o detalhe? Lá pelo 3º mês de tratamento, os sintomas já desaparecem, já somem, e a pessoa costuma suspender o uso do antibiótico. E isso pode ser também uma sentença mortal. Por quê, meus amores? Porque lá pelo 3º mês, a maioria das bactérias já morreram e os sintomas desaparecem, portanto. Só que as bactérias mais resistentes precisam de 6 meses, que é o tempo ideal. E se tu paras antes de tu matar essas resistentes, que naquele momento é uma população baixa que não chega a causar sintomas, o que vai acontecer? Tu tira totalmente o tratamento e aquelas bactérias que já eram resistentes, que com 3 meses de tratamento de antibiótico não morreram, elas começam a se multiplicar, e agora tu vai ter que tomar uma quantidade exorbitante de antibiótico que talvez teu organismo não resista. Claro que os efeitos antibióticos são muito pesados para o nosso corpo, mas tem que fazer o tratamento completo, porque se tu não faz o tratamento completo, pode ter essa questão da sobrevivência das resistentes e elas depois se multiplicarem e a dose ser ainda maior que tu vai ter que tomar para matar esse invasor, ok? A falta de programas de vacinação associada às más condições de habitação, subnutrição, causa altos índices de mortalidade em países pobres, tá? Então, infelizmente, ainda é uma realidade
pessoas morrendo por tuberculose, com enfraquecimento bastante grande. Outro detalhe muito importante sobre essa doença. Sabe quando você vai fazer um concurso público e me pedem uma radiografia do pulmão? Por que eles podem te pedir essa radiografia? Para saber se você não tem tuberculose no estado latente. O que significa? Você pode ter tido contato com um bacilo, é um bacilo, né, um bastãozinho, e o teu corpo ter isolado esses bacilos, ter feito tipo um murozinho de proteção e ter deixado eles ali isoladinhos. E se tu faz uma radiografia e aparece um pontinho, pode ser um foco, claro que exames complementares terão que ser feitos, pode ser um foco dessa bactéria, que ela tá latente, ela tá sendo agarrada ali pelo teu sistema de defesa, mas se por alguma razão baixar teu sistema de defesa, aquela proteção vai sair e as bactérias vão poder se multiplicar. Então pode acontecer casos de tuberculose no estado latente, tem que tomar muito cuidado. E aí, gente, continuando aqui, nós temos nossos casos de cólera. A cólera é causada por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae, a gente viu Vibrio, tem o formatinho de vírgula. Água e alimentos contaminados por fezes. Normalmente a cólera está relacionada a problemas sanitários e às vezes elas são focos específicos em regiões de muita pobreza e falta de saneamento. Algumas regiões da África ainda se encontram focos de cólera e é caracterizada por diarreia intensa, desidratação severa, se perde litros de água em poucos dias e os sintomas são causados por uma toxina produzida pela bactéria. O medicamento ainda não é bastante específico, então elimina a bactéria, mas a vacina é pouco eficaz, existe, mas é pouco eficaz, e a questão é saneamento básico para que as pessoas tenham acesso à água potável, né? Então muitas vezes a gente sabe que as crianças e as pessoas de determinadas regiões não têm água tratada para poder consumir. A coqueluche, meus amores, coqueluche é outra doença bacteriana que não é muito comum de se falar, por isso na hora da gente lembrar que é uma doença bacteriana a gente acaba esquecendo. Agente etiológico Bordetella pertussis, forma de transmissão também pelo ar e pela saliva e os sintomas são tosses persistentes, é uma tosse de cachorro. Diz que o médico quando escuta o paciente tossindo, dependendo do som dessa tosse, ele às vezes já consegue reconhecer que é coqueluche. Causado devido à infecção nos brônquios e bronquíolos, uso de antibióticos e a vacinação também combate, por isso que a gente vê poucos casos da coqueluche, que é essa tosse persistente aí devido à infecção nos brônquios e bronquíolos. E aí, meus amorizinhos, temos o botulismo, que é causado pelo Clostridium botulinum. Clostridium a gente já tinha visto, que era o Clostridium tetani. Ele também é uma bactéria anaeróbia, só que a diferença do botulismo para o tétano é que a forma de contaminação e dos sintomas. A contaminação, essa bactéria anaeróbia, ela também vai esporular em condições adversas de falta de oxigênio, de excesso de oxigênio. Ela precisa da falta de oxigênio. E onde que vai se encontrar principalmente essas bactérias? Em alimentos mal conservados. Sabe conserva? Se, por exemplo, a pessoa, a indústria, não tem a higiene necessária, se é feito sem os rigores da lei, né? As pessoas que estão ali manipulando podem contaminar o alimento com o Clostridium botulinum e por exemplo, normalmente as conservas recebem um tratamento térmico, né? Uma temperatura elevada para matar. Se não mata, dentro de uma conserva, imaginamos que isso é uma conserva, ela está hermeticamente fechada, pouquíssimo oxigênio. Porém, se eu estiver falando de uma conserva de alimentos, um micro-organismo anaeróbico ativo, uma conserva de alimentos conservado em uma lata, a lata ou plástico, né, não tem conserva em plástico, vai ficar estufada, porque o metabolismo bacteriano vai estufar a lata. Agora, se for uma conserva em vidros, como é o caso, por exemplo, do palmito, que muitas pessoas, agora obviamente isso é muito raro de acontecer, mas antigamente
antigamente. O palmito vem de uma palmeira que está na floresta amazônica e as pessoas cortavam lá, já deixavam nos vidros, já no meio da floresta mesmo, meio que fervia tudo junto, colocavam nos vidros para vender. Se aquele alimento ali está contaminado e não passou pelos tratamentos adequados, tu vai ver que um vidro está estufado? Não vai. E o palmito é bastante perigoso porque ele não muda o seu gosto, a sua textura, se tiver contaminado. Uma vez que tu te alimentes com um alimento contaminado, com Clostridium botulinum, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir a toxina botulínica, que é a toxina biológica, ou seja, toxina causada por um ser vivo mais potente entre todas as bactérias, e ela, ao invés de fazer as contrações no teu músculo, como era do tétano, ela vai causar também ali, vai entre as sinapses dos nervos e dos músculos, vai acontecer um relaxamento, e a pessoa vai virar uma gelatina, porque o nosso tônus muscular, aqui para eu estar aqui, eu tenho vários músculos contraídos e outros relaxados, e se eu relaxar tudo, eu fico uma geleia, e a pessoa para de ter as suas funções vitais, de circulação, de respiração, batimento cardíaco, pode ficar em coma e ligado, em estágio vegetativo ligado a aparelhos, e às vezes é irreversível as consequências que essa toxina botulínica altamente concentrada pode causar. E até por isso, gente, uma dica, uma coisa muito importante, saúde pública aqui, ó. O mel, ele pode ter uma quantidade mínima, que no ser humano adulto não tem problema nenhum. Mas em crianças menores de 2 anos, essa mínima quantidade de toxina botulínica pode ser fatal. Por isso que não se deve dar mel a crianças pequenas, tá? Com menos de 2 anos, fica uma dica aí. Forma de transmissão, intoxicação alimentar pela toxina, geralmente em alimentos enlatados estufados, ou se está em vidro tem que tomar muito cuidado. Paralisia muscular, dificuldades respiratórias, tratamento, uso de antitoxina, a vacina não é pouco eficiente, tá? Não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais, e uma dica importante, se você não sabe a procedência da indústria de palmito, sempre ferver o palmito antes de consumir, até ele na salada. Como ele tem uma consistência bastante dura, ele vai permanecer com o mesmo gosto, mas é muito importante. Esses tempos, que não faz muito tempo, eu vi o caso de um menino que estava em coma devido ao consumo de uma pizza de palmito. Então, certamente, essa pizza, mesmo no forno, o palmito estava contaminado e mesmo assim não matou a bactéria, né? Fontes de contaminação, a toxina botulínica também é usada nos tratamentos estéticos. O que as pessoas perceberam? Que as rugas que a gente tem no rosto, não que eu tenha, capaz, as rugas são nada mais nada menos do que as nossas contrações musculares. Aí contraindo muito ficam os vincos. Então eles diluíram essa toxina botulínica, e aí eles colocam, os médicos dermatologistas e até alguns dentistas que têm essa especialização, eles colocam nos vincos onde seria a contração muscular para que tu não consigas contrair. Então a pessoa que usa o Botox, ela vai ficar sempre sem rugas, mas também tu vai dizer sorria, chore, esteja triste, esteja feliz, e ela não vai, mesmo que ela tente, ela não vai conseguir fazer. Só que como é uma toxina biológica, ela vai perdendo a sua ação, então um Botox tem que ser refeito a cada 3 meses, ou um pouco mais, um pouco menos, dependendo da pessoa, né? Aí a gente tá vendo ali, ó, pessoas contaminando, ali o antes e o depois do Botox, tá? Aqui a gente tá vendo a relação da toxina entre os neurônios, impedindo a contração muscular. Existem muitas mortes de animais por Botox. Esses tempos, vários gansos apareceram mortos num lago em Palhoça, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, e foram ver que eles tinham sido contaminados com a toxina botulínica, ok? E aí, meus amorizinhos, acabou que o vídeo já ficou muito grande. Segue aí que a gente já vai falar das últimas doencinhas.